A paz do Senhor, bom dia, mais um dia para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Hoje o devocional vai ser sobre Marcos, capítulo 6. O Senhor me deu você na sua casa leu o capítulo todo, assim como eu fiz. O Senhor falou muito comigo nessa manhã, mas eu vou ler alguns pedaços e eu vou sinalizando os versículos conforme eu for lendo. Versículo 32 do capítulo 6 de Marcos fala assim: E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui, a gente vê que um pouquinho antes, João Batista, ele é tirado a vida, seu primo João Batista, e foi tirado a vida dele. Jesus estava muito triste e ele foi para o deserto se retirar com seus discípulos, chamou-os para ir para o deserto, pegaram um barco e foram. Só que a multidão vindo e vendo que eles tinham partido, foram atrás deles. E quando Jesus ia descer da embarcação e viu a multidão, teve compaixão deles, eu fico pensando sobre isso, que como a gente deve seguir os passos de Jesus. Às vezes a gente está passando por dificuldade, ou até mesmo quem está próximo a gente, familiares que a gente ama, a gente vê passando por dificuldades, e aí tem alguém que está precisando da nossa ajuda, mas porque alguém próximo a nós, ou até mesmo nós mesmos, estamos tristes por causa de algo que está acontecendo, a gente nega a quem está precisando ajuda ao próximo. Jesus, ele estava triste, o primo dele tinha morrido injustamente, pediram a cabeça dele numa bandeja por causa de raiva, Então, mesmo Jesus estando triste, ele teve compaixão daqueles que estavam precisando dele, Que esse amor e essa compaixão que Deus teve pela multidão, eu peço que esteja no meu coração, e que esse amor e essa compaixão esteja no seu coração, que mesmo que a gente passe por dificuldades, mas que o Senhor possa, o Espírito Santo possa falar conosco, para que a gente continue abençoando os outros, mesmo na dificuldade. Porque Deus, ele quer abençoar a vida dos outros por meio da nossa vida, mesmo quando estamos passando na dificuldade, mesmo quando alguém próximo a gente está passando por dificuldades e afeta a gente. Deus, ele quer trabalhar por meio da sua vida. E a gente não deve dar desculpas que, eu estou tão triste porque isso está acontecendo, eu não vou trabalhar na obra de Deus, não vou fazer isso, vou esperar as coisas melhorarem. Não, Jesus não esperou, era tudo muito recente, mas ele teve compaixão, ele teve amor pelas pessoas que estavam como ovelhas, como aqui diz a palavra, ovelhas perdidas sem pastor. Elas não tinham ensinamento, elas não sabiam para onde ir. A ovelha, quando você tem uma ovelha num pasto e você não tem um pastor pastoreando, ela não tem destino, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe direito qual grama, o que é melhor ela comer, o que vai fazer bem, o que não vai fazer bem. O pastor, a ovelha é inocente, ela não tem muito juízo sobre o que é bom para ela ou não. E o pastor, ele vem dirigindo, orientando a ovelha, o pasto que é bom, o que não é, o caminho que é bom, o que não é. E ali Jesus, ele pastoreou aquela multidão, deu ensinamentos. E aí no final, quando já estava no final já no final do dia, os discípulos perguntaram para Jesus, falou: mestre, vamos mandar a multidão embora porque já é tarde e eles não têm o que comer. E aí no versículo 38 diz assim: e ele disse-lhes, Jesus, disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50.
E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Eram quase 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Eram muitas pessoas. Eram 5 pães e 2 peixes. Tá passando ônibus. Eram 5 pães e 2 peixes. Eram muitas multidões. Hoje tá o som da minha filha no fundo, que ela tá brincando. Então, quer dizer, o Senhor também me trouxe hoje a passagem de Elias, que Elias ele foi alimentado, né, perto do riacho, quando o Senhor mandou ele ir perto do riacho, alimentou ele com água do riacho e com a comida que os corvos traziam para ele. E aí, quando a água do riacho se secou, por causa que estava com falta de chuva, por causa das palavras de Deus por meio do profeta Elias, aí quando ele foi para... Deus falou com ele, quando a água do riacho secar, vai ao encontro, vai na cidade tal, que lá vai ter uma viúva, e essa viúva vai te receber. E ele chega, fala com a viúva, e a viúva fala para ele que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na casa dela, que ela iria fazer para ela e o filho, e após isso eles morreriam de fome. E aí o profeta Elias fala, vai, prepara primeiro um bolinho para mim, um pão para mim, eu vou comer e depois prepara para o seu filho e para você. E não vai faltar, eu vos digo que não vai faltar alimento enquanto a chuva não cair sobre a terra, enquanto o Senhor não liberar a palavra de chuva por meio do profeta. E ela foi, fez o que o profeta havia mandado, que Deus havia mandado por meio do profeta. E Deus abençoou aquela casa e multiplicou também o azeite e a farinha para que não faltasse alimento, para que eles não morressem de fome. O Senhor me deu essas 2 palavras hoje, da multiplicação dos pães e da multiplicação da farinha e do azeite, para que não faltasse nem para Elias, nem para a viúva, nem para o filho da viúva. E o que eu tenho assim hoje, que Deus quer dizer para você, tenha compaixão, amor pelo próximo. Não importa a situação que você está passando, que eu estou passando. Não importa a nossa situação, que a gente olha em volta e não vê solução. Mas Deus manda a gente ter compaixão, assim como Jesus teve compaixão pela multidão, né? E ali orientou, pastoreou. Que a gente tenha compaixão do próximo, que a gente possa servir, amar, cuidar do próximo, orientar ao próximo, fazer o que Deus manda a gente fazer ao próximo. E Deus manda dizer que não vai faltar. Você fazendo pelo outro, não vai faltar o da sua casa. O Senhor não deixa faltar aqueles que estão fazendo a vontade dEle, aqueles que estão obedecendo a voz dEle. Se Deus mandou, mesmo você vendo o pouco que você tem, se Deus mandou, vá, porque Ele multiplica. Ele faz o milagre da multiplicação. Às vezes aqui em casa tem falta de água, né? Água da SEDAI mesmo, mandar água para minha casa, abastecimento de água. E quantas das vezes assim, ficaram dias e dias, às vezes até mês, sem cair água. Eu tenho uma cisterna de 2.500 e uma caixa de 1.000 litros. E eu falava, não vai faltar. E já teve tempo de passar quase um mês com isso. Gente, é bastante coisa, mas eu consegui fazer as coisas e Deus não deixou faltar. Teve momentos de eu estar com uma caixa só de 1.000 litros, com 15 dias. Eu falava, não vai faltar, Deus vai multiplicar. Porque às vezes Deus não vai mandar água pelo cano, como eu estava querendo que Deus mandasse água pelo cano, e Ele já falou isso comigo. Mas Ele vai multiplicar a água que está na minha cisterna. O que você tem aí com você? O que você tem aí com você? O que Deus já te deu? O que você tem aí com você? Ele está dizendo, Ele vai multiplicar. Se você obedecer à voz dEle e fazer o que Ele quer, Ele vai multiplicar aquilo que você tem, para que você esteja saciado, mas acima de tudo, que todos se saciem. Aqui, 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, se saciaram. Na casa da viúva com seu filho e que estava hospedando Elias, eles se alimentaram com um pouquinho de
de azeite, um pouquinho de farinha por muitos dias, muitos e muitos dias. Então quer dizer, até que a chuva voltou a cair, não faltou azeite e farinha naquele, e era o que ela tinha ali, e o Senhor foi multiplicando. E agora me veio também à mente no milagre também da viúva que foi pedir vasilhas e potes emprestados, que ela só tinha um pouco de azeite, e foi derramando e enchendo os potes com aquele azeite, e o Senhor multiplicou. Deus é Deus de multiplicação. Se Ele te deu algo, uma instrução para você fazer, não pense no pouco que você tem, mas pense no Deus que você tem, nesse Deus grande que multiplica. Então, se Deus mandou, vá e faça, porque Ele vai multiplicar, Ele não vai deixar faltar. Essa é a palavra que Deus me deu aqui hoje. E eu agradeço a minha oportunidade. Se for da vontade do Senhor que você esteja aqui amanhã, eu espero você aqui amanhã. E amanhã, se Deus quiser, também estarei aqui para fazer a vontade dele, porque é por meio da vontade dele, é só por meio da vontade dele, porque ele sabe que nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente tem força, e nem todo dia a gente consegue vir aqui e fazer, mas assim, pela força que ele tem me dado, eu tenho me sustentado aqui dia após dia, trazendo a palavra que ele manda eu trazer aqui a você. É pela força que Ele dá. Não vem nada de mim, não vem de mim. É pela força que Deus dá. E eu creio que esse desejo de trazer vídeos diariamente aqui, falando sobre a palavra dele, veio da parte de Deus. Eu creio que Ele colocou isso no meu coração. E é Ele quem tem me sustentado, é Ele quem tem me dado força. E eu creio que essa palavra vai chegar a quem tem que chegar. É quem Ele decidiu que vai chegar essa palavra, é quem tem que chegar. Se o Senhor decidiu hoje que tem que chegar essa palavra para você de multiplicação, receba e obedeça a voz dele. Eu agradeço a minha oportunidade e em nome de Jesus, espero ver vocês, se assim for da vontade de Deus, amanhã aqui comigo, porque pela graça e misericórdia do Senhor, amanhã eu estarei aqui trazendo mais uma palavra dele, da parte dele, que ele mandar e trouxeram ao meu coração para compartilhar com vocês. Até amanhã. A paz do Senhor.